Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito bom dia, boa tarde, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a você da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, nesse sábado, dia 22 de agosto de 2026, prosseguir então assim com vocês com a terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre o jejum e os seus benefícios para a vida natural e espiritual. É bem verdade que há 3 semanas atrás vimos a primeira parte dessa série de mensagens, que tem como tema o que é o jejum e quais são os benefícios que ele traz para a vida natural e espiritual. A semana retrasada vimos a segunda parte, que tem como tema para que serve o jejum e o que acontece com o corpo quando ele está em processo de jejum. Hoje então, da parte do Espírito de Deus, vamos dar sequência à terceira parte dessa série de mensagens, que será então da parte de Deus uma lição sobre a obrigação e a urgência que todo filho, que toda filha de Deus tem em jejuar. Eu vou fazer orações na sequência. O Espírito do Senhor Jesus Cristo irá administrar pelo missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma honra, é um privilégio, é um prazer estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. O Senhor, tomando a boca de Paulo na carta aos Romanos, capítulo número 12, versículo número 1, ele declara o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentendo vossos corpos como oferta e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O escritor na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 10, versículo número 19, ele declara o seguinte: tende, pois, irmãos, intrepidez ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que ele nos consagrou através do seu isto-é pela sua carne. O Senhor, tomando a boca do profeta Isaías no seu livro, no capítulo número 66, versículo número 1 e 12, ele declara o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós? Ou qual será o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas para quem olharei senão para o contrito, para abatido de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra? O Senhor, tomando a boca do salmista no Salmos capítulo número 93, versículo número 12, ele declara o seguinte: que desde a antiguidade o teu trono está firme. Tu és desde a eternidade, eterno Deus. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos santos mandamentos. O Senhor, tomando a boca do profeta Abacuque no seu livro, no capítulo 2, versículo número 20, ele declara o seguinte: que o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eterno Deus, o Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, onde nenhum homem jamais viu nem é capaz de ver. Que neste dia de hoje, que a minha matéria ela venha a ser reduzida a pó, que teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, assim como que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, despertar ela, Santo Deus, o interesse e a decisão em ter uma vida jejuada. Toma a direção dessa terceira parte, dessa nova série de mensagens que eu lhe peço e lhe agradeço de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre o jejum e os seus benefícios que ele traz para a vida natural e espiritual, está em 8 textos do Cânon Sagrado. O primeiro está no livro de Esther, livro histórico, livro de Esther, capítulo número 4, versículo número 16. Esther lhe fala para o seu tio Mordecai, dizendo: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comeis
nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Os 3 próximos estão no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo número 1, versículo número 11, 12 e 13. Diz o texto sagrado que: então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias 12: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber 13. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo o que vires, age com os teus servos. E o quinto texto está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo número 4, Evangelho de Mateus capítulo número 4, versículo número 2, diz o texto sagrado que: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E os 3 próximos está no capítulo 6 de Mateus, Mateus capítulo número 6, versículo número 16, 17 e 18, diz o texto sagrado: Cristo dando lição sobre como jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre o jejum, os benefícios que ele traz para a vida natural e espiritual. A terceira parte, ela tem como mensagem que tipos de jejum existem e como eles devem ser feitos. A semana retrasada vimos a segunda parte dessa série de mensagens, que tem como tema para que serve o jejum e o que é que acontece com o corpo quando ele está em processo de jejum. Vimos que o jejum, para os benefícios naturais, produz emagrecimento do corpo, livra o ser humano de muitas doenças e ajuda o ser humano a estar e mantém a longevidade de vida do ser humano. Já visto que quando as pessoas que jejuam regularmente, normalmente, eles têm menos risco de serem vítimas de doenças. E vemos que o corpo ele agradece, ele fica em estado melhor quando a pessoa ela está em jejum. Para o lado espiritual, vemos que ele afina o relacionamento com Deus, fortalece o espírito e mortifica a carne. Hoje então vamos da parte do Espírito de Deus conhecer essa terceira parte que tem como tema que tipos de jejum existem e como eles devem ser feitos. Eu fui pesquisar, existem 4 jejuns, sabendo que os 3 biblicamente é mais relacionado para as pessoas que têm compromisso com Deus, que utilizam biblicamente. Existe o jejum, o primeiro, que é para a vida natural, que é o jejum intermitente, que é o mais famoso, é o mais comum, que é praticado para as pessoas que não servem a Deus, para as pessoas que acreditam no poder do jejum, dos benefícios que ele traz. Existe o jejum intermitente, que é o momento que a pessoa ela se abstém durante de 0 a 6 horas, de 6 a 12, de 12 a 16 horas, de 24 a 72 horas. E vemos que o jejum intermitente ele é muito usado para as pessoas que se preocupam com a saúde, porque quando a pessoa ela se abstém por 8
horas sem comer. É a fase que o corpo, de 0 a 6 horas, o corpo ele vai usar a energia que a pessoa ela obteve da refeição que ela teve no dia anterior, que é para poder se manter em constância. Já dos 0 a 8 horas, o corpo ele vai começar a usar a gordura que tem o corpo vai começar a usar a caloria que resta, que é para então assim a pessoa começar a queimar gordura e perder peso. De 12 a 16 é a fase de que a pessoa ela começa a emagrecer, ela começa a perder peso e ela passa a estar num estado melhor. E hoje então esse é o jejum intermitente. Agora, o que interessa, biblicamente existem 3 jejuns que o povo de Deus ele usava e que é muito usado, que são, primeiro, o jejum total, segundo, o jejum normal, terceiro, o jejum total, jejum parcial, jejum total, jejum normal e o jejum parcial. O jejum total, no livro de Esther, capítulo número 4, versículo número 16, tem algo interessante, diz o texto sagrado que a história de Esther, o povo judeu, ele estava em Susã, sob o domínio do rei Artaxerxes. E esse rei, o povo de Israel estava exilado em Susã, e eles estavam a ser vítimas de uma sentença de morte da parte do povo de Susã. E havia o guardião do rei, que era o Mardoqueu, que havia incitado o rei de Susã para exterminar todos os judeus que haviam no seu império. Só que o rei ele havia se casado com Esther. Esther ela era judeia e o rei não sabia. E Mardoqueu, que era o tio de Esther, ela foi falar com Esther, a rainha, disse: olha, você sabe que o rei, pela incitação de Amã, ele incitou o decreto que todos os judeus devem ser mortos. E você é judeia, você não pensa que você estará livre vendo o teu povo morrer? Não, você tem que fazer alguma coisa. Então o Espírito de Deus iluminou o espírito de Esther, da rainha Esther, que é para pregoar um jejum total. No versículo 16 de Esther, capítulo 4, ela fala para o seu tio Mardoqueu: vai e ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Ela vai explicar, ela vai definir o jejum total. Não comais nada, nem bebais nada durante 3 dias. Depois eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ir ter com o rei, mesmo que é contra a lei. Se perecer, pereci. Você vê que Esther, ela juntamente com seu tio e o povo que estava cativo no domínio do rei de Susã, eles apregoaram um jejum total. Só que nesse caso o Espírito de Deus iluminou Esther, que é para fazer um período de 3 dias, sem comer nada, sem beber nada, e simplesmente ela declara que durante esses 3 dias eles ficaram em processo de oração e jejum. E eu fui pesquisar sobre o jejum total, que é o primeiro. Esse jejum aqui, ele é feito no máximo, o nível de duração é muito reduzido. Você vê que Esther, ela definiu 3 dias. Depois de 3 dias ou mais, o corpo humano ele começa a cobrar líquidos, a cobrar alimentos. Então um jejum, que nesse caso aqui é um jejum total, mas é um jejum sobrenatural. E esse quem fez foi Moisés, de 80 dias, porque
As pessoas, eu a princípio pensava que Moisés havia jejuado 40 dias. Não. Moisés, ele fez jejum de 40 dias 2 vezes, quer dizer, numa totalidade de 80 dias. A primeira vez que ele subiu, que é para buscar as tábuas da lei, que Deus havia dado, seja o mandamento, o Pentateuco. Depois, quando ele desceu, ele viu o povo adorar bezerro de ouro. Então, as 2 tábuas da lei que Deus havia dado para ele, Moisés havia destruído. E no capítulo 8 de Deuteronômio fala que ele depois subiu no monte, mais 40 dias, 40 noites, sem comer nada, sem beber nada. Moisés fez um jejum total e a rainha Esther, ela também fez um jejum total. Só que a diferença é que o jejum de Moisés, ele foi mais extensivo, ele foi mais longo e ele foi um jejum sobrenatural. Por quê? Porque Moisés, ele entrou na nuvem, ele foi levado ao assunto aos céus e Deus, ele revestiu Moisés. Deus, ele sustentou Moisés, já que Moisés, Deus falava com ele face a face como um amigo, e Deus, ele amava como Moisés. Moisés, ele esqueceu que ele tinha fome. Moisés, ele esqueceu que ele não havia comido nada, não havia bebido nada. Durante a 40 dias, Deus, ele havia sustentado Moisés. Para além de ser um jejum total de Moisés, era um jejum sobrenatural. Ele fez aquilo não porque ele queria fazer, é porque quando Moisés, ele entrou na presença de Deus, ele esqueceu que ele tinha fome, ele esqueceu que ele tinha sede. E o povo, quando ele desceu debaixo do monte, é que ele fez lembrar que fazia 40 dias que ele não havia comido nada, e ele não havia bebido nada. Só que no caso da rainha Esther, foi um jejum total, mas um tempo reduzido de 3 dias. O segundo jejum, meu amigo, minha amiga, para além do jejum total, é o jejum normal. Essa aqui é a abstinência total de todo tipo de alimentos, mas com a ingestão de líquidos, no caso de água. O jejum normal, ele é feito também, muitos homens de Deus, eles fizeram o jejum normal. E Jesus, ele fez o jejum normal, porque no Evangelho de Mateus, capítulo número 4, versículo número 2, diz que e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Você vê que a Bíblia não fala que ele teve sede. A Bíblia fala que ele teve fome porque Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E você vê que Jesus, ele fez o jejum normal, segundo os especialistas. Ele ficou 40 dias sem comer, mas ele, por um tempo, ele ingeriu água. Quando chegou no deserto, antes de chegar no deserto, ele ingeriu água. Ele não bebeu água todo o tempo no deserto. Antes dele ir no deserto, ele ingeriu água. E ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Mas depois ele teve fome. Então, chegamos à conclusão que Jesus, ele fez o jejum normal, que foi a ingestão de água, mas por um processo de 40 dias, que ele ficou em conexão com o mundo de Deus e se desligou do mundo natural. E o terceiro jejum, meu amigo, minha amiga, é o jejum parcial. Esse jejum, ele foi feito por Daniel. No livro do profeta Daniel, capítulo 1, que fala a respeito da educação de Daniel e dos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. No versículo de número 8 de Daniel, capítulo 1, quando Daniel, ele havia sido selecionado juntamente com os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, eles foram selecionados uma vez que eles eram escravos, escravos que haviam sido formados, que haviam terminado a universidade em Israel. Então, o rei Nabucodonosor, ele pediu que é para selecionar esses jovens, que é para servirem no palácio do rei, e que é para eles atenderem às demandas do rei a nível administrativo, e juntamente com ele mais uma série de jovens que haviam sido selecionados. Mas só que Daniel, ele servia a Deus, ele temia a Deus, ele havia sido disciplinado pelos seus pais sobre o jejum. É aquilo que eu falei para você, meu amigo, minha amiga, que o jejum,
Ele é uma disciplina espiritual, ele tem que fazer parte da vida do cristão. E se você que está me ouvindo conhece a palavra de Deus, fala que ama a Deus, mas você não jejua, então você não vai ter experiências tremendas, porque os homens de Deus que amaram o Senhor, que tiveram experiências absurdas, eles tiveram uma vida jejuada. E você vê que no versículo de número 8, Daniel, quando foi apresentado juntamente com os outros jovens, Daniel, ele decidiu firmemente, versículo 8, não se contaminar com as finas iguarias do rei, porque aquela comida que o rei havia oferecido, ela havia sido oferecida aos demônios, havia sido consagrado aos ídolos, mas só que existia o chefe dos cozinheiros que havia sido encarregado de tomar conta da alimentação de Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e eles não poderiam ficar assim, porque se Daniel não se alimentasse, o cozinheiro-chefe, ele seria suspendido pelo rei Nabucodonosor. Então, Daniel, no versículo 11, diz que e disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado para cuidar de Daniel, Ananias, Misael, Azarias, 12. Experimenta por 10 dias. Daniel, ele especificou um tempo, segundo aquilo que o Espírito de Deus havia iluminado para ele, porque o jejum, se você não sabe algo que me chamou a atenção sobre o jejum, todo tipo de jejum, total, normal, parcial, o tempo quem decide é você, é aquilo segundo o Espírito de Deus colocar no teu coração. Você que vai decidir o tempo de jejum que você vai fazer, se é de 3 dias, se é de 1 dia, se é de 24 horas, se é de 8 horas, se é de 40 dias, se é de 7 dias. Você tem que fazer o jejum segundo o que o Espírito de Deus iluminar você. Mas uma coisa é certa, você tem que jejuar. Então, Daniel, ele aqui no versículo 10, ele faz o jejum parcial. Ele fala que durante 10 dias que se nos dê simplesmente legumes e água. Você vê que o jejum parcial é o jejum que é permitido a ingestão de líquidos, no caso de água, a ingestão de alguns alimentos, no caso de legumes, mas alimentos sólidos, como carne, alimentos industrializados, fast food, carne, frango, são completamente excluídos. Mas os legumes e a ingestão de águas é permitido no jejum parcial. Esse foi o primeiro jejum que Daniel fez, o jejum parcial. E já no capítulo 10 de Daniel, nós vemos o Daniel fazendo o jejum total, que é a abstinência de alimentação e de bebida, no caso de água, por um período de 3 semanas, de 21 dias. Que Daniel queria uma resposta urgente de Deus no que diz respeito à situação do cativeiro do povo de Israel que estava exilado na Babilônia. Então, são esses tipos de jejum que existem. Vou repetir para vocês. O jejum total, que é a abstinência total de alimentos e de líquidos. O jejum normal, que é a abstinência total, que é a abstinência de todo tipo de alimentação, sólidos e de legumes, mas com a ingestão de águas. E o jejum parcial, que é a ingestão de águas e de legumes, mas com a abstinência dos alimentos sólidos. A segunda parte, como deve ser feito o jejum. Nós vimos que o primeiro jejum que nós falamos, que é o jejum intermitente, o objetivo é promover o emagrecimento e ter uma saúde melhor. Eu havia dito para você que só o jejum intermitente, se a pessoa pratica regularmente, vai garantir na pessoa uma longevidade de vida. A pessoa vai viver mais, a pessoa vai estar melhor mais. E esse tipo de informação, as indústrias farmacêuticas, elas não transmitem para a população, porque elas sabem que não é do interesse delas, porque as indústrias
farmacêutica, o objetivo é vender medicamentos, e quanto mais pessoas elas estiverem doentes, elas estiverem com problemas de saúde, então as indústrias farmacêuticas elas vão faturar, porque as pessoas vão gastar muito dinheiro nos medicamentos, nas seringas, etc. E elas vão ganhar. Mas só o jejum intermitente, as pessoas elas aplicam na sua vida diária, regularmente, elas vão estar melhor, porque a longevidade de vida ela estará melhor, elas vão viver mais tempo, elas não vão ficar doentes, e elas vão estar em boa disposição, que é para fazer as coisas na sua vida diária. Agora, o jejum espiritual, que é o bíblico, que é o mais importante que o espiritual, como deve ser feito? Nós vimos que na semana retrasada que o jejum ele fortalece o espírito e ele mortifica a carne. Quando você faz o jejum espiritual, você está dando a mensagem que quem governa o teu corpo é o teu espírito, não a tua alma, nem o teu corpo. E já para as pessoas que a maioria que não jejuam, que não tem um jejum como o seu estilo de vida, que tem as 3 refeições por dia ou as 4 refeições por dia, pequeno almoço, lanche, jantar, e que fazem isso repetitivamente de segunda a domingo, elas estão a dar a mensagem que quem governa a vida delas é o corpo delas, e a alma e o espírito delas têm que se submeter. Mas o jejum espiritual, como ela deve ser feito? No Evangelho de Mateus, capítulo número 6, versículo número 16, Cristo ele nos ensina como é que o jejum espiritual deve ser feito. Ele declara dizendo o seguinte, que, dando uma lição para os fariseus que jejuavam, mas de maneira errada, ele declara o seguinte, que quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, no caso, os fariseus, que desfiguram o rosto para mostrar aos homens que jejuavam, porque os fariseus naquele tempo, quando eles jejuavam, eles desfiguravam o corpo, eles tocavam trombeta, e anunciavam para todo o povo que eles estavam a jejuar. E esse jejum não agradava a Deus. Cristo ele vai dar uma outra versão, versículo número 17, ele fala dizendo que quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto. Ou seja, quando a pessoa ela jejua, ela vai apregoar a Deus o jejum. 8 horas, 12 horas, 16 horas, 24 horas, 48 horas, 70. Dependendo daquilo que o Espírito de Deus colocar no teu coração, você tem que se arrumar, você tem que pentear o cabelo, você tem que lavar o rosto, você tem que ter uma aparência saudável, limpa, que é para isso eles não conseguirem ver que você está a jejuar. E no versículo 18 ele fala que entra, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que os homens não saibam que você jejua, mas sim o teu Pai em secreto. Você vê que o jejum é uma coisa pessoal, é uma coisa individual, é uma coisa que Deus ele tem que colocar no coração da pessoa. A pessoa ela tem que ser iluminada por Deus. Que tipo de jejum ela quer fazer? Se é total, se é normal, se é parcial. E você vê que Jesus fala que faz em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, o jejum espiritual, ele só tem peso quando ele é feito em secreto. Deus está a tocar pessoas que é para jejuar. Você não tem que falar para as pessoas que você está a jejuar. É uma coisa pessoal, é você e Deus. Deus te iluminou, Deus tocou no teu espírito. Jejua, faz em secreto, passe um tempo em oração, porque o jejum ele só é feito, meu amigo, minha amiga, se durante o processo do jejum você tira tempo para oração, você tira tempo que é para meditar na palavra de Deus, você tira tempo que é para se envolver com Deus através da oração, dos louvores, da comunhão diária. Então o jejum, esse aqui o Espírito me iluminou recentemente, que é o jejum da vida social. Durante o processo de jejum, você não pode se distrair. E uma das coisas que distrai hoje a população são os entretenimentos, as diversões, nesse caso eu estou a falar do futebol, das festas,
do convívio social com a família. A pessoa tem que se desligar, porque a pessoa vai fazer algo espiritual para Deus, uma vez que o jejum ele aponta para a santificação, quebra da vontade da carne. Você vê que Jesus ele se retirou, ele foi para o deserto, segundo a direção do Espírito Santo, assim como também você vê que Moisés ele se retirou também, ele ficou em ascensão com Deus. Então o jejum, para além dele ser parcial, para além de ser total, para além dele ser normal, ele tem mais peso, meu amigo, minha amiga. Quando nós nos abstemos dos entretenimentos das redes sociais, se você está a jejuar e você toda vez está assistindo televisão, está assistindo novela, está a ver tudo aquilo que vai te distrair do propósito do teu jejum, então o teu jejum não será feito, não será assim. Você está simplesmente passar fome. Não é isso que Deus ele quer que eu e você façamos. Espero que essa terceira parte nos ajude a refletir e que o Espírito de Deus te ajude a tirar lições sobre essa terceira parte. Eu vou fazer oração, espero que o Espírito Santo Jesus possa te convencer a jejuar e te dar uma nova direção de vida. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce do meu. Obrigado, Santo Deus, pelo Senhor me iluminar. Que o teu Espírito venha convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça. Ajude ela a se posicionar e despertar nela o interesse de jejuar. Só tenho que louvar e te agradecer de coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Desejo a todos vocês um bom final de semana. Desejo estar com vocês na quarta parte dessa série de mensagens, que será no último sábado desse 8º mês do ano 2026, do mês de agosto. Desejo a todos um bom final de semana, um forte abraço, até a próxima, tchau.